Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 9 do curso de Deep Learning, aula que a gente vai falar sobre regularização. Na aula passada, a gente começou a fazer algumas introduções do que era overfitting e underfitting nos meus modelos. Basicamente, overfitting é quando eu começo a decorar os meus dados, ou seja, eu tenho um número de parâmetros tão grande que um determinado set de conjunto de parâmetros pode ser usado explicitamente para aquele dado, aquela amostra. Então eu começo a ter um efeito que eu decoro meus dados e não generalizo. Ou seja, o erro da minha base de treino é muito pequeno e já o erro da minha base de teste começa a subir em determinado momento. Aqui eu tenho uma outra figura que acaba exemplificando de uma forma um pouquinho mais lúdica, talvez. Então, olhando especificamente para a classificação, o modelo overfitado é um modelo que acaba decorando o comportamento dos meus dados, embora esse comportamento não seja o ideal. Talvez para essa base de dados, o comportamento ideal, a superfície de decisão ideal, fosse esta aqui. Ok? Mas professor, eu vou ter esses erros aqui, esse azul, esse vermelho. Talvez esses erros sejam erros de amostragem, talvez sejam erros que podem acontecer, podem ser erros legítimos, mas perceba, se eu tivesse uma outra bolinha azul aqui, uma outra bolinha azul aqui, uma outra bolinha azul aqui, né? Essas bolinhas azuis seriam todas classificadas como vermelha. Se eu tivesse uma outra bolinha azul aqui, uma outra aqui, também seriam classificados como vermelha nesse modelo. O que não é bacana. Tivesse uma bolinha vermelha aqui, ela seria classificada como azul. Né? Então, meu modelo mais correto, que generaliza da melhor forma possível, é um modelo que talvez aceite alguns erros, que não decore esses padrões específicos, certo? Mas que também não seja uma superfície de decisão tão simplista que erre muito. Aqui, por exemplo, eu tenho uma reta de decisão que erra muito, né? Erra muitos azuis, ele classifica como vermelho. Então, esse caso aqui é o caso do underfitting. Então, eu realmente não consegui uma superfície de decisão que separa idealmente vermelho de azul. Este caso aqui é o overfitting, a minha superfície de decisão. O meu modelo tem uma capacidade tão grande que eu consigo desenhar qualquer superfície de decisão não linear. E o fato desse modelo ter uma capacidade grande e conseguir aproximar qualquer função faz com que ele faça um overfitting, ou seja, decore o comportamento específico de alguns dados, mas não generaliza bem, ok? Isso acaba sendo possível de ver lá pelos gráficos de erro, né, do set de treinamento e do set de validação. Quando eu tenho underfitting, o meu erro fica altíssimo. Né? Eu não vou aprender, lógico. Se eu não vou aprender, minha acurácia vai ficar baixa, meu erro vai ficar alto. Quando eu tenho overfitting, eu tenho esse tipo de situação aqui. Eu acabo decorando para o treino, né? Então, meu erro na base de dados de treino é baixo, mas como a minha generalização foi ruim, o erro para a base de dados de teste ou de validação é alto. Um modelo bacana que a gente sabe que está funcionando bem é quando tanto o erro de treino como o de validação estão próximos e, obviamente, com o menor erro possível. Tá? Então a gente tem soluções para isso. Isso falando em classificação. Em regressão, esse modelo aqui não aproxima nada dos meus pontos, né? É uma previsão bastante ruim. Esse modelo dá uma previsão bastante boa, embora tenha um pouco de erro ponto reta. Já esse modelo praticamente decorou, né? Então isso aqui também não é legal, tá? Então eu tenho soluções para isso. E essas soluções para tentar evitar o overfitting a gente chama de regularização. Mas professor, por que esse problema é tão importante? Porque eu não sei se vocês lembram, mas a gente implementou na aula passada um modelo que tinha cento e poucos mil parâmetros. Ok? Cento e poucos mil parâmetros. Vamos olhar no modelo de Deep Learning que eu me deparei esses dias. Inclusive está no meu Twitter.
Tá? O pessoal lá esqueci o nome, do Hugging Face, do pessoal do OpenAI, lançou recentemente o GPT-3, que é um modelo de Deep Learning aí. Né? Depois a gente vai comentar mais sobre ele. Esse modelo de Deep Learning tem 175 bilhões de parâmetros. Veja que eu já achava muito quando a gente tinha um modelo de 100 mil parâmetros. Aqui nós temos 175 bilhões de parâmetros, por isso que chama Deep Learning. 175 bilhões de parâmetros significa que eu tenho uma capacidade de um modelo de fazer qualquer função nesse espaço aqui. Então, o perigo desse modelo alcançar um overfitting é muito grande, certo? Então, quanto mais parâmetros, mais a minha função pode ser descrita aí de uma forma rica, mas quanto mais rica essa minha função, eu corro o risco de não generalizar e sim decorar os exemplos, ok? Então é um problema que a gente tem que resolver com regularização, né? Ou seja, evitar ou reduzir o overfitting. E normalmente a gente faz isso tentando reduzir a capacidade do modelo. Mas reduzir a capacidade do modelo tem várias formas, certo? Algumas ruins, algumas boas. Ok? Então, no contexto de Deep Learning, regularização também pode ser entendida como o processo de adicionar informação ou de mudar a função objetivo para justamente prevenir o overfitting. Tá? Então a gente está regularizando justamente para isso, para reduzir o modelo, mas para reduzir o modelo a gente está adicionando uma informação, olha, faça isso, faça aquilo, né? Vá para esse ladinho aqui que é melhor. E quando a gente pede explicitamente para fazer isso ou aquilo, a gente está inevitavelmente mudando a função objetiva. Ok? Enfim, o objetivo dessa aula, reduzir o overfitting, certo? Ou seja, eu quero que minha rede generalize e não decore. Técnicas comuns seriam o early stopping, a técnica mais comum, antiga, vamos dizer assim, usada bastante em redes neurais, não necessariamente em deep learning. Regularização L1, L2, que eu vou apresentar nessa parte 1 do vídeo, e dropout eu vou deixar para um segundo vídeo, tá? Então essas são as primeiras formas. Então, uma das formas de se fazer regularização é fazendo data augmentation ou pegando mais dados, tá? Então essa é a primeira forma. Então a primeira forma, coletar mais dados, é sempre a melhor e a mais recomendada forma de fazer. Quanto mais dados eu tiver, mais os neurônios, mais os parâmetros da minha rede neural vão ter que se adaptar corretamente àquela distribuição. Ou seja, o que eu estou querendo? Quanto mais pontos eu tiver aqui, menos a chance de a função vir e querer decorar esse ponto específico. Se eu tenho um monte de azul aqui na frente, ó, pá, azul, 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 encher de azul por aqui, dobrar, triplicar o número de azul, muito dificilmente essa função vai querer decorar esse ponto específico. Ele vai perceber que, opa, para mim decorar eu vou ter que fazer uma volta muito gigante aqui, vai ser muito difícil e é melhor não, né? Então, coletar dados é a melhor forma de a gente evitar o overfitting, tá? Sempre recomendado, sempre que você puder coletar mais dados, faça. Porém, nem sempre é possível, né? Sei lá, imagens de câncer de pulmão. Pode ser que o meu hospital não tenha mais câncer de pulmão, não tenha mais pacientes. Exames de sangue. Pode ser custoso, né? Sequenciamento genético. Poxa, para cada dado, para cada sequência genética, eu tenho um custo envolvido. Né? Então, tem determinados problemas que coletar dados é bastante complicado.
certo? É recomendado, mas nem sempre é possível. Nem sempre a gente tem esse dado a ser coletado. Então é bastante importante que a gente analise o problema. É possível coletar mais dados? É. Qual é o custo de eu coletar mais dados? Custo financeiro e de tempo. Também não adianta é possível coletar mais dados, mas eu preciso de 10 anos. Também não adianta nada. Então, se eu conseguir coletar mais dados com um custo baixo e um tempo baixo, faça. Acho que é a melhor forma de evitar o overfitting. É a melhor forma de você treinar melhor os seus modelos. Outra forma de fazer. Bom, não temos como coletar mais dados. É muito caro, é demorado. Sei lá, eu estou fazendo um classificador de árvore, tem que derrubar mais 20 árvores para poder coletar as imagens dessas árvores. Poxa, não dá, né? Tem coisa que inclusive é impossível. Eu tenho, sei lá, estou trabalhando com sementes raras e eu só posso usar 3 ou 4 sementes. Então, eu não posso estragar as sementes que são raras, que eu não encontro em qualquer lugar, para coletar mais dados. Eu tenho que dar um jeito, ok? Então, se coletar mais dados não for possível, a segunda forma é a gente ir para data augmentation, né? Aumentar a quantidade de dados artificialmente, tá? Isso pode ser feito de várias formas. Onde que data augmentation é bastante presente? Quando a gente trabalha com imagens, tá? Então, eu pegar e fazer uma rotação de uma imagem, cortar uma imagem, fazer uma translação da imagem, é uma forma de data augmentation. Se não for possível fazer data augmentation, em alguns casos não é, aí sim eu vou tentar reduzir o número de parâmetros ou adicionar um termo de regularização, tá? Então, como eu falei para vocês, melhor forma é coletar mais dados. E como é que a gente sabe se a gente está tendo ganho de desempenho coletando mais dados? Bom, é só a gente fazer aqui, roda várias vezes o mesmo teste, né? Sei lá, então para 100, eu tenho apenas 100 amostras na minha base de dados. Então, minha taxa de acerto foi de 86. Eu tenho 500, já foi de 88. Eu tenho 1.000, já foi de 90. Eu tenho 2.000, já foi de 91. Certo? Então, eu posso fazer esse gráfico de uma forma fácil, né? Eu simplesmente vou aumentando o tamanho da minha base de dados e vou plotando o gráfico. O gráfico vai crescer até um certo ponto. Então, nesse gráfico aqui em particular, a partir aqui mais ou menos do 3.000, 3.500, é um ponto que eu começo a não ter grande ganho de desempenho por simplesmente adicionar mais dados na minha base, né? Então, eu posso variar lá, começo com 1.000, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Será que eu ainda estou tendo um ganho? Quando eu parar de perceber esse ganho de desempenho, é porque a coleta de dados não está sendo mais efetiva, ok? Então, isso é uma forma de tentar reduzir o overfit ou ver qual é o efeito que mais dados ou menos dados estão fazendo no teu treinamento, ok? Depois vem Data Augmentation. Data Augmentation, por exemplo, eu tenho as imagens originais aqui da base do MNIST, né? 1, 2, 1, 9. O que é fazer Data Augmentation? Bom, eu posso simplesmente dar uma rotacionada nessas imagens. Então, o 1 aqui, ó, tá vendo? Tá levemente rotacionado, 2 também. Já esse cara aqui, ele não está rotacionado, ele foi shiftado um pouquinho para a direita. O 9 também, um pouquinho para a direita e um pouquinho para baixo. Né? Ou eu também posso mudar um pouquinho a resolução usando uma interpolação, né? Enfim, tem várias formas de eu fazer Data Augmentation. O que é importante no Data Augmentation? É que eu não mude a essência do meu dado. Para imagens é muito fácil, né?
porque imagem é uma coisa que a gente consegue ver e verificar se a essência do dado está mudando. Então, fazer uma rotação no número 1. Se eu rotacionar o número 8, né? Deixa eu desenhar aqui. O número 8. Se eu rotacionar ele vira o símbolo do infinito. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se eu estiver fazendo um classificador onde eu tenho o 8 e infinito, né? Já não vai funcionar. Então, eu tenho que tomar cuidado para, na hora que eu faço data augmentation, eu não modifico a essência do dado. Né? O 1, por exemplo, se eu deitar ele completamente, vai virar uma linha. O 9, principalmente, né? O 9... Nossa, que 9 feio, né? O 9, se eu deitar ele, vira um 6. Certo? Então, para certas coisas, o ideal é cuidar bastante, né? Então, modificações são aceitas desde que não alterem a essência do dado. Em som, por exemplo, para quem trabalha com som, né, com sinais, talvez aumentar a amplitude ou diminuir a amplitude do sinal seja uma boa forma de fazer data augmentation. Né? Talvez fazer uma interpolação no sinal, enfim, desde que você não mude a essência do teu sinal, ok? Existem algumas formas de fazer e a biblioteca do Torch Vision aqui é bastante bacana para fazer data augmentation em imagens. Né? Em imagens isso é bastante usual, em sinais também. Em dados categóricos ali, em dados que vêm de uma base de dados estruturados, já é um pouco mais complicado. Né? Mas usando o pacote do Torch Vision, tem várias transformações prontas, né? Random Rotation, Resize, recorta um cantinho da imagem e usa isso como imagem final. Transformações afins, você vai rotacionar e vai fazer deslocar ela um pouquinho da origem. Né? Então, tem bastante funções, não tem só essa maneira de fazer, né? Essa é uma biblioteca bastante interessante, mas você pode fazer sua própria função aí de data augmentation. Né? Uma coisa que é feito aqui nesse Transforms aqui é que ele normaliza com média 0,5 e desvio padrão 0,5. E isso é um detalhe, né? Mas isso acaba jogando. Normalmente, não sei se vocês lembram, na última implementação em Keras que a gente fez, a gente normalizou as imagens de 0 a 1. Né? Era de 0 a 255, a gente dividiu por 255, normalizamos de 0 a 1. Mas o ideal é que esses valores estivessem de 1 a 1, de menos 1 a 1, aliás, tá? Porque numericamente é mais estável, menos 1 a 1. E como meus dados eles vão estar centrados no... Se eu fizer a normalização Z-score, né? Que é essa aqui de cima, como meus dados vão estar centrados no 0, os pesos trabalham de uma forma melhor, tem um aprendizado melhor e teoricamente também ajuda um pouquinho aí a fazer a normalização, tá? Então, mas esse tipo de normalização aqui é para imagem, né? Porque eu sei que todas as features da imagem, que são meus pixels, são de 0 a 1. Então eu não tenho problema de escala em imagens. Mas quando são outros tipos de dados, eu tenho que fazer diferente, né? Não é exatamente isso. Ok? Mas vejam aqui, ó, que o data augmentation nesse caso, ele é feito em cima apenas do treino. As transforms do treino, então o augmentation é normalmente feito apenas em cima do treino. O augmentation do teste, nesse caso aqui, é apenas a normalização para deixar igual os dados normalizados de forma igual ao teste. Ao treino, desculpa. Mas a gente augmenta apenas a base de dados de treino e não de teste. Normalmente. Existem alguns autores que não concordam tanto com isso, mas enfim, não vem ao caso agora. Tá? Daí lá na hora de abrir o dataset, você simplesmente seta, transforme
igual Training Transform, né? Então já vai pegar, abrir essas imagens aqui e já vai aplicar essas transformações para você, tá ok? Mas como eu falei, tem várias formas de fazer isso, essa não é a única. O importante bom, se for uma imagem RGB também, né? Aqui eu estou considerando uma imagem de um só canal. O importante é que a normalização, o Data Augmentation, ele pode ser aplicado principalmente em imagens, é bastante usado. Em sinais não é tão difícil de usar. Em dados estruturados um pouco mais complicado, ok? E é uma das formas de fazer. Porém, né? Veja, eu não tenho como coletar mais dados e eu também não tenho como fazer aumento do dado de forma artificial. Né? Coletar mais dados seria coletar na realidade, né? Ir lá e medir o dado real. E Data Augmentation seria realmente gerar dados artificiais aí pra gente, né? Então eu não tenho como fazer isso. Ou o meu Data Augmentation não é tão efetivo assim. Então, se eu tiver esses dois casos, coletar mais dados é caro e fazer Data Augmentation não está sendo efetivo para evitar o overfitting, então eu parto para uma segunda solução, que é reduzir realmente o modelo, a capacidade do modelo, ou usar L-stop, tá? Como é que eu reduzo então a capacidade do meu modelo? Como é que eu reduzo o número de parâmetros? Vocês devem estar pensando, poxa, reduzir o número de parâmetros é menos camadas ocultas, menos neurônios. Quanto menos neurônios, quanto menos camadas ocultas, menos parâmetros, certo? Só que também menos capacidade. Eu quero que o meu modelo tenha uma capacidade de aprendizado grande, mas eu não quero que ele overfit. Então, existe um compromisso aí, né? E adicionar dropout a gente vai lá falar por último, né? Então, isso é uma forma de fazer, né? Então, reduzir o número de layers e unidades. Outra forma seria usar o early stop. O que é o early stop? É justamente aquilo que eu estava já falando para vocês na aula passada. Normalmente meu dataset vai vir aqui, ó, base de dados de treino, base de dados de teste, essa vocês estão careca de fazer, e normalmente eu faço uma base de dados de validação. Normalmente aqui é 80%, vou desenhar aqui é uns 80%, aqui é uns 5% e aqui é uns 15% mais ou menos. Ok? Isso implica para que eu vou usar essa base de dados de validação? É justamente para fazer early stopping. Tá? Então eu vou treinar com essa base de dados. Durante o meu treinamento, durante a cada época, eu já vou olhando para o resultado, né? Já vou fazendo o predict ou evaluate na minha base de dados de validação. E já vou olhando qual é o ponto, aonde que o meu erro de validação começa a crescer. Exatamente essa figura aqui, né? Aqui eu estou medindo a acurácia, então quanto maior, melhor. Então estou treinando, estou aumentando minha acurácia porque estou ajustando meus pesos, o modelo está aprendendo, certo? Já no set de validação, meu modelo também começa, né? Como eu estou aprendendo, começa a acertar mais, mas chega um momento que eu começo a decair, certo? Começo a decair. Nesse momento de decaimento, eu posso setar que é um bom momento para eu parar de treinar a rede ou salvar os pesos, né? A cada época eu posso simplesmente fazer uma rotina que salva os pesos, aí eu verifico, olha, a melhor época foi tal e uso os pesos daquela melhor época, né? Então, justamente
O teste, a base de teste, a base de dados de validação serve justamente para, enquanto eu treino, já vou verificando, porque o teste eu verifico só no fim, né? Enquanto eu treino, a cada época de treinamento, eu já vou verificando a acurácia aqui na base de teste de validação e eu consigo plotar essas curvas, né, de acurácia de treino e de validação, e eu consigo ver exatamente aonde ou em que ponto, em que época seria bom eu parar, tá? Não é uma abordagem mais tão comum, principalmente em redes deep, tá? Enfim, isso tem algumas outras implicações. Então, essa é uma segunda forma, né? Primeira forma, vamos catar dado. Catar dado, catar dado, catar dado. Não dá para catar dado real? Vamos usar Data Augmentation para fazer dados artificiais. Não dá para fazer dados artificiais? Dá para reduzir o meu modelo? Usar menos layers e unidades? Talvez não, porque eu estou querendo trabalhar com Deep Learning e quero que ele aprenda coisas bem complicadas, então eu reduzir meu modelo não vai adiantar nada. Então eu tento fazer o early stopping. Tá? Outra forma é ver quando essa diferença aqui entre treino e validação aumenta muito. Né? Então, quando eu começo a aumentar muito essa diferença aqui, é um bom lugar para mim também usar para o treinamento. Tá? Então, o early stopping é bastante bacana, mas não é muito comumente usado porque os modelos de Deep Learning estão bem difíceis de observar esse tipo de comportamento. Porque você tem muito dado, porque você tem muito parâmetro, então não é tão simples de se observar isso aqui. Tá? Uma terceira forma, então, mais dados não dá, reduzir o modelo da capacidade do modelo também não dá, diretamente por reduzir o número de neurônios e camadas escondidas não é uma opção, ou early stopping mais ou menos, é bacana usar early stopping. Então vamos adicionar penalidades, que a gente chama de perdas L1 e L2. Olha só, perdas, loss. A gente está agora brincando com um outro tipo de perda, que a gente chama de regularização. Tá? Se vocês fizeram estatística, para quem está assistindo essas aulas, para quem fez estatística, não sei se vocês vão lembrar, mas lá a regularização L1, né, era chamado de regressão laço, e quando eu uso a regularização L2, lá nas aulas de estatística eu chamo de ridge regression, ou regularização de Tikhonov. Ok? Tem vários nomes aí, né? Basicamente é um weight shrinkage. O que é o weight shrinkage? É encolhimento, né? A tradução de shrinkage seria encolhimento. É o tentar fazer com que os meus pesos fiquem menores possíveis. Ou é um pênalti contra a complexidade. Quanto mais complexo o meu modelo, eu quero que os pesos sejam pequenos. Tá? Por que isso? Não sei se vocês lembram de funções de segundo grau, mas quando eu tenho lá um x elevado a cubo, eu tenho uma função de segundo grau bastante, né, steep aqui, bastante fechada. Né? Se eu levar a 30 aqui, eu vou ter uma função bem fechadinha. Enquanto que um x elevado a 2, eu tenho uma função mais macia, vamos chamar assim, né? Me fugiu o nome agora. Então, Desculpa, tô invertendo as coisas aqui, né? Então, o meu x quadrado, quanto maior esse x aqui, né? Então, o meu quadrado vai me dar algo assim, o meu x, quanto maior, vai me interferir aqui na minha função, né? O quanto ela é assim ou quanto ela é assim, tá? Então, quanto maior é minhas variáveis, mais a minha função ela tem possibilidade de fazer curvas mais fechadas, vamos chamar assim, né? Então,
O que eu espero? O que eu faço? Essa função aqui é o que a gente já tem visto, né? É o nosso loss dado. Deixa eu pegar outra ferramenta. É o nosso loss dado o rótulo real, dado o rótulo previsto, né? Então faço aqui esse loss, então ele pode ser um MSE, pode ser o negativo do likelihood, enfim, pode ser várias funções de perda aqui, né? E aqui tem um somatório para todas as amostras, né? Feito a média, que o loss é sobre uma amostra e o custo normalmente é sobre as N amostras do meu mini bet ou do meu bet. Né? A gente vai mudar isso aqui adicionando esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, tá? Que é o quê? Eu quero que o somatório dos pesos elevado ao quadrado para todos os pesos, às vezes incluindo, às vezes não incluindo bias, como um termo a ser somado no meu loss. Então agora eu quero minimizar esses erros, mas eu também quero mais que os pesos sejam pequenos. Mas olha que interessante isso aqui. Quando que este lado da equação aqui vai ser o mínimo possível? Quando todo mundo, né, todos os meus i's forem iguais, quando eu não tiver erro nenhum. Ok? Quando que este lado da equação vai ser o mínimo possível? Quando todos os w's forem iguais a zero. Todo mundo igual a zero, leva todo mundo a zero, vira zero, soma tudo zero, dá zero. Ok? Só que se eu deixar todos os w's iguais a zero, qual é a minha reta de decisão, a minha superfície de decisão? Ela não aprende, certo? Então, o mínimo disso aqui ser zero implica que isso aqui vai ter muito erro, porque a minha reta, cujos w's são todos zeros, é uma reta que simplesmente passa por nada, né? Então, é um ponto, né? Então, isso aqui é conflitante, né? Enquanto eu tento minimizar a quantidade de erros, talvez esse W aumente. E é lógico que isso aconteça, porque para minimizar essa quantidade de erros, o ideal seria o quê? Decorar. Quando eu decoro as minhas amostras, quando eu crio esse tipo de superfície aqui, ó, decorei as amostras, mas os meus pesos são muito grandes, porque justamente é com pesos grandes que eu consigo fazer esse tipo de função bastante rica. Logo, o somatório de algo grande elevado ao quadrado dá algo muito grande. Então eu minimizo esse cara, mas esse termo fica muito grande. Ok? Então são coisas antagônicas. Então tem que minimizar esse cara e minimizar esse cara. Então existe um meio termo. Né? Existe um meio termo. Isto a gente chama de regularização L2, quando a gente eleva o W ao quadrado. Este parâmetro aqui é um parâmetro arbitrário, onde a gente vai escolher ele manualmente para dizer o quão importante esse termo do meu loss vai ser na hora do aprendizado. Lembrando que somatório de w's ao quadrado é igual a norma, né? Para quem não lembra lá de álgebra linear, a norma de um vetor é equivalente à distância euclidiana entre o seu ponto e a origem 0, 0. Tá? Então, pode aparecer assim, certo? Ou pode aparecer dessa forma, então alguns livros trazem desse jeito. Tá ok? Uma outra forma de regularização é a L1. L1, vocês percebem a diferença, que aqui era o W elevado ao quadrado, na L1 é o absoluto do meu W, né? Não precisa elevar ao quadrado. Por que eu elevo ao quadrado? Para evitar que positivos e negativos se anulem, certo? Aqui eu pego o absoluto, simplesmente arranco o sinal da frente, deixo todo mundo positivo.
O absoluto, enquanto a norma é dada por esse símbolo aqui, o L1 poderia ser dado por esse símbolo aqui, né? Do 1 aqui na frente. Ok? A regularização LU, ela encoraja esparsidade na minha matriz. Por quê? Porque este carinha aqui, quando que esse somatório é o mínimo? Quando os Ws forem zeros. Certo? Então, quanto mais W zeros eu tiver aqui, menor vai ser esse cara. Já aqui, 1W0, 2W0 não me interessam. Se eu tiver um dos Ws for muito grande, esse quadrado vai deixar esse W muito mais grande, o que vai me levar a um erro muito grande. Então, a quantidade de zeros que eu tiver aqui não é importante. O importante é ter todos os Ws pequenos para que valores pequenos elevados ao quadrado fiquem ainda pequenos. Já aqui, se eu tiver todos os Ws pequenos, o somatório ainda vai ser grande. Se eu tiver alguns Ws zerados, esse somatório vai ser relativamente pequeno. Então, o L1 encoraja a esparsidade, encoraja que muitos Ws fiquem pequenos. Ok? Embora seja bastante interessante a normalização L1, ela normalmente em prática ela não é muito usada por algumas questões. Primeira questão, a derivada disso aqui é bem simples. Então a gente tem uma derivada, né, lembra que isso aqui é tudo derivado, né? Substitui o loss aqui por MSE, tem que derivar, aplicar lá os cálculos diferenciais. Como eu tenho mais um termo aqui, eu também tenho que derivar esse termo e somar lá na regra da cadeia final a derivada desse termo aqui, certo? A derivada de uma função quadrada, ok, tranquilo de fazer, não é nada absurdo, mas já a derivada de uma função absoluta, ela quase que não existe, a gente tem que usar os truquezinhos. Então, função quadrada, derivada, ok, esta função, então essa aqui seria a norma derivada da função quadrada, ok, agora esta aqui seria uma derivada assim, né, tipo um V. Então, é um U contra um V. O U seria a L2, o V seria a L1. A L1 eu não tenho derivada nesse pontinho aqui. Eu tenho que fazer aqueles truquezinhos igual eu fiz lá na ReLU, né? Então já fica um pouco mais complicado essa derivada. Tá? Mas esse é difícil de otimizar, né? Porque não é smooth, que a gente chama, né? O V aqui, para todos os pontos aqui tem a mesma derivada e aqui é nula. Já o U, para esses pontos é maior, para esses pontos é menor, bem pequenininha, pequena, grande. Né? Então, por isso que a gente chama de smooth e não smooth, né? Macia e não macia. Então, o L2 tem uma derivada melhor comportada, enquanto que o L1 tem uma derivada não tão bem comportada, então é mais difícil de otimizar. Tá? Uma interpretação geométrica disso seria mais ou menos aqui. Tá? O mínimo alcançado pelaquela minha função vai estar aqui. Ó. Certo? Quando W for este valor, quando WJ for este valor. Esse vai ser o mínimo por esta parte do termo da função. Já o mínimo desse outro componente da minha função de custo vai ser quando todo mundo for zero. Certo? Então, quando todo mundo aqui for zero, 0 elevado ao quadrado dá zero. Então, o mínimo é quando todo mundo, tanto W1 como WJ, forem zero. Ok? Este parâmetro aqui, o lambda, me diz o tamanho desse círculozinho. Lembrando que, por que eu tenho um círculo aqui? Porque W2 é igual à norma, a norma é equivalente à distância euclidiana do ponto até a origem. Então, a distância euclidiana me retorna um círculo. Tá? Para quem tiver um pouco de dúvida sobre isso, dá uma pesquisada no Google que dá para pegar essa ideia. Tá? Então,
Meus Ws grandes, então o mínimo seria com o W aqui e aqui. Isso da primeira parte da função. Já a segunda parte da função, que é o mínimo aqui. Então existe uma briga, né? Esta parte da função levando para aquele centro em zero e esta parte da função levando para cá. Dependendo do meu parâmetro, né? Meu parâmetro, quanto maior, maior essa bola. Se o meu parâmetro lambda, este parâmetro lambda for usado, eu vou delimitar o tamanho desse meu círculo, então eu vou dizer o seguinte, olha, eu aceito qualquer solução que esteja dentro desse círculo. A melhor solução entre este ponto de mínimo aqui e este ponto de mínimo aqui dentro desse círculo é exatamente aqui. Ok? Então, aí é um compromisso, né? Entre justamente a parte do loss referente aos erros, que seria o mínimo aqui, e a parte do loss referente a deixar os pesos o menor possível, que é aqui. Ok? Então, eu acabo escolhendo pesos, esses dois pesos aqui, que são menores, olha, eu diminui o valor do peso, porque quanto mais para lá, maior o peso, quanto mais para cima, maior o peso. Então, diminuir o valor de peso, está mais próximo a zero, mas ainda assim não estou aqui em zero, mas também não estou lá no mínimo possível, porque talvez esse mínimo possível é aquela decorada que eu dou na minha base de dados. Então, eu acabo diminuindo aqui o meu peso, né? Acabo fazendo um shrinkage dos meus pesos. Já a Normally 1, ela tem uma interpretação de distância Manhattan, tá? Aqui é uma distância euclidiana, aqui é uma distância Manhattan, que tem uma interpretação de um losango, né? Esqueci o nome dessa figura. Então, a menor distância, né, o melhor compromisso entre este cara aqui e esse cara aqui, dentro do losango, é exatamente esse ponto aqui. Ou seja, para WI zerado, por isso que a gente diz que ele encoraja a esparsidade, então para WI gerado e para WJ algum valor. Ok? Então o W1, aqui inclusive é L1, não é L2 não. Para o L2 diminui os pesos o máximo possível, não deixa os pesos ficarem muito grandes. E o L1, dependendo do valor que você coloca lá no teu parâmetro lambda, vai deixar vários pesos da rede zerados. Tá? Depois, inclusive, eu rodo uma implementação que a gente pode visualizar esses pesos aqui. Ok? Beleza, mas quando a gente tem uma rede multilayer, não tem mais só um vetor de pesos, né? Não é só uma camada de peso, são várias camadas. Então eu faço aqui o W para todas as camadas, né? Normalizo todos os pesos, ok? Então, é mais ou menos isso aí que vai acontecer. Eu colocando esse outro termo. Então, veja bem, a gente está mudando a função de loss. Tá? A gente está mudando a função de loss, adicionando esse termo de penalty aqui. Olha, você está acertando muita coisa, mas você está acertando muita coisa fazendo esse tipo de situação aqui. Eu não quero. Né? Para evitar esse tipo de situação aqui, é só fazer um encolhimento de pesos. Quanto menor o peso, menos a tua função pode ser trabalhada. Né? Então, e aí você consegue uma generalização melhor. Tá? Dentro lá das derivadas é equivalente a dizer que eu estou diminuindo o loss em relação ao peso, mais um termo de 2 alguma coisa aqui, né? Que esse é a derivada, né? Então, jogo 2 para frente e tiro o somatório. Quer dizer, não é que eu tiro o somatório, estou considerando para apenas um exemplo, mas deixa eu ver se está aqui tá um exemplo, também não. Mas eu pego 2
aquele 2 do quadrado jogo para frente, dividido por n, esse aqui é a derivada daquela função lá atrás, né? Tá? Então tem um 2 lambda aqui que depois a gente vai falar depois, inclusive. Tá? Aliás, já. Esse 2 lambda acaba virando meio, né? Porque se você multiplica por 1 meio, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes um n aqui, supondo que esse n seja 1 apenas, dá 2, simplifica, vira meio, né? Então, quando eu multiplico por meio, tem a mesma coisa, aparece o meio aqui, tá? Então, se eu fosse implementar a regularização na mão em PyTorch, como é que seria? Calculo lá o custo da cross entropy, certo? Calculo o custo da cross entropy, normal. Aquele custo da cross entropy mais meio, por causa desse 2 alguma coisa ali. O lambda, que vai ser o parâmetro, né? E a função torte de multiplicação, né? Porque são 2 vetores multiplicados, né? Produto escalar aqui, ok? No caso do PyTorch, eu faço também a regularização em cima do bias, tá? Não é usual. Se vocês forem ver o read e o laço, normalmente não se regulariza o bias, tá? Mas o PyTorch ele faz a regularização do bias automático, se bem que aqui eu estou fazendo na mão, né? Mas para deixar iguais as implementações, tem que regularizar o bias, tá? Automaticamente no PyTorch, muito simples. É engraçado, né? Porque a gente fala de coisas difíceis, aí quando é na hora de usar, basta a gente fazer isso aqui, ó. Lá no SGD, um dos parâmetros do SGD é o HDK, passa o parâmetro. Então toda a regularização, toda essa história matemática aí por trás, no fim das contas se resume a colocar um HDK lá no otimizador, ok? E o resto vai ser tudo igualzinho como a gente estava fazendo em PyTorch, inclusive em Keras também, ok? Ah, professor, mas por que a gente não regulariza o bias? Né? Porque senão você lembra que o bias é o cara que determina, né, aonde a tua reta de decisão vai passar aqui, certo? Em que momento ela vai passar. Se eu não tiver o bias, se eu forçar o bias a ser zero, eu só consigo retas que passam pela origem, ok? Isso aqui não está passando na origem. Só consigo retas que passam na origem. Então, normalmente, eu tento não regularizar o bias para deixar que a reta, qualquer uma delas, passe, não vou restringir que ela passe só pela origem, certo? Então, é por isso que normalmente não regularizo o bias, embora que em redes neurais Deep Learning não faz muita diferença eu regularizar ou não regularizar o bias, principalmente se eu normalizar os dados. Tá? Se eu normalizo os dados, eu coloco todo mundo ali centrado em zero, então se a reta passar na origem também não vai dar muito problema, tá? Mas ok, mas o certo seria não regularizar o bias, principalmente em modelos de uma única camada. Aqui eu estou fazendo para todos os layers, vou pular essa parte do código aqui, tá? Não interessa. Então, os efeitos são sumarizados nessa figura, né? Se eu não tenho regularização, minha superfície de decisão fica muito complexa, com o risco de decorar os exemplos. Se eu tenho muita regularização, ou seja, todo mundo é zero, então a minha superfície de decisão fica muito simplista e não aprende. E se eu tenho uma regularização boa, aí eu tenho uma superfície de decisão que tem um bom compromisso entre, né, bias e variância, né, entre o overfitting e o underfitting, ok? Então eu vou parar a aula nesse ponto e na aula que vem eu volto mostrando o exemplo de regularização em Keras e a gente entra em Dropout. Até mais.